E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei aqui da Faculdade V2, hoje em mais um IVCast, tá? Hoje aqui na mesa a gente está com o convidado, professor mestre Juliano Marçal, Juliano Silva Marçal, né? Isso, exatamente. Isso. E o nosso professor da casa, Gabriel Azevedo, e eu, professor Vanderlei, tá? Bom, o tema que nós vamos abordar hoje é as vantagens e desvantagens do home office nas empresas de tecnologia, uma análise do antes, o durante e o depois da pandemia, né? O que pode ser que vá acontecer mais para frente aí. Falando um pouco do professor convidado, que eu comentei, professor Juliano Silva Marçal, é o nome inteiro. Formação acadêmica dele é mestrado profissional em gestão de redes e telecomunicações pela PUCamp, né? Então é a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem especialização em MBA, Pequenas e Médias Empresas, no Anchieta, que é o Centro Universitário Padre Anchieta, e graduação em Ciência da Computação pela Unifacamp, Centro Universitário Campo Limpo Paulista. Certo, né, professor? Exatamente, é isso mesmo. Beleza. E agora a gente vai passar para o professor, nosso convidado, ele vai falar um pouco aí da experiência profissional que ele teve aí na carreira. Bacana. Bom, primeiramente, obrigado, Vanderlei, obrigado, Gabriel, pelo convite. Eu acho que estou tendo uma honra de participar aqui junto com vocês de um IVCast. Eu acho que a ideia é agregar valor, né, dentro daquilo que a gente vem trabalhando, e eu acho que esse bate-papo vai ser muito produtivo. Então, falando um pouquinho sobre mim. Eu comecei minha carreira lá em 1999, já faz um tempinho, na área de tecnologia. Antes disso eu me formei em contabilidade. Pode parecer brincadeira, mas eu sou um contador também. Fazer conta. Aprendi a fazer conta. E que, por sinal, ajudou bastante na minha carreira profissional, né? Então eu fiz a minha primeira faculdade, propriamente dita, comecei em 99 e terminei em 2004. Foram 5 anos e já nessa época já estava na área trabalhando e graças às minhas informações contábeis, que eu já era formado em contabilidade, eu engajei no rumo profissional, na vida profissional, e isso me permitiu ter mais habilidades computacionais para trabalhar com software, no desenvolvimento de software, para ERP de redes de supermercados. Então isso me deu uma vantagem bacana, porque eu conseguia ali conversar, saber sobre impostos, saber sobre tributações, e foi ali onde eu me descobri, né, dentro da área. Então, hoje eu posso dizer com toda a segurança que eu sou uma pessoa feliz por fazer aquilo que eu gosto e ter essa oportunidade de transmitir através de aulas e etc. Aquilo que eu aprendi. Então, assim, se eu pudesse falar assim, poxa, se você é feliz hoje profissionalmente, eu falo, sou. Sou sim, porque eu faço aquilo que eu gosto, então eu me sinto muito bem e ainda sou pago para isso. Olha que coisa boa, né? Então. Ser pago para fazer aquilo que gosta. Então, bom, saindo aí de 2004 eu já tinha engrenado no mundo profissional. Aí eu terminei a faculdade de Ciência da Computação e abri uma empresa de tecnologia. Foi por isso que eu fiz o MBA, porque eu sabia desenvolver, eu sabia a tecnologia, mas eu ainda não sabia administrar a empresa. Então eu, juntamente com um amigo, falei, poxa, vamos abrir uma empresa. As empresas da qual nós éramos contratados como funcionários iam virar nossos clientes, nós já tínhamos esse acordo junto com elas. E por isso eu fiz o mestrado fiz o MBA em administração de empresas. A partir daí, em 2007, começou a aparecer as oportunidades de docência. Em 2008 eu ingressei na docência de faculdades. Então, desde 2008 eu venho aí atuando também nas faculdades de tecnologia, de Jundiaí e região. E, como eu disse, fazendo aquilo que eu aprendi ao longo dessa minha carreira profissional. E eu até comentei, na hora que nós estávamos entrando, né, fiquei muito feliz de saber que o Claudemir e o Arada, que foram ex-alunos meus, estiveram aqui também, né, fizeram... O Claudemir fez um IVCast, o Arada foi entrevistado por ele em uma outra oportunidade. Foi, uma das primeiras. Lá, exato. Né? Nem era esse formato. E eu fiquei bem feliz em vê-los, né? Falei, poxa vida, olha só que bacana, né? Hoje eu ainda tenho algum contato com alguns ex-alunos e que
conseguiram prosperar na carreira e isso é muito bom. Isso é legal. Né? Isso ajuda e reforça aquela questão de, poxa, eu acho que a gente está fazendo a coisa certa, né? Porque vemos nossos alunos progredir na vida profissional e isso termina ajudando bastante. Sim. E a partir daí, isso também me lembra que talvez eu possa estar ficando velho, né? Tá formando o pessoal que está nativo agora. Mas essa é uma vantagem da nossa profissão, não tem idade. Né? Eu acho que a nossa profissão, a de tecnologia, diferente do futebol, diferente de uma série de outras profissões, a idade influencia, termina influenciando. Na nossa área, ela só traz para nós, agrega, porque nós vamos ficando mais conhecimento, vamos ficando mais espertos, vamos tendo mais know-how e vamos podendo colaborar mais. Então, docência acadêmica também é uma coisa que eu pretendo levar para o resto da minha vida. Então. Certo. Bom, e hoje eu trabalho como analista de projetos de sistemas, então eu desenvolvo sistemas ainda, né, para uma empresa de software aqui de Jundiaí, a Cijum, e também leciono nas faculdades aqui de Jundiaí e região. Então, hoje essas são as duas principais atividades que eu desenvolvo, né? Além de alguns projetos particulares que não pode faltar na nossa vida, né? Quando a gente acha um tempinho, a gente quer fazer alguma coisa. Projetos particulares que terminam, às vezes, nós não fazemos nem tanto pelas questões financeiras, às vezes nos traz satisfação fazer esses projetos particulares, né? Então, é alguma coisa que a gente queria fazer e tal, e a gente vai trabalhando nisso. Então, essa é um pouquinho da minha vida, assim, de uma forma resumida. Não vou falar sobre curso, sobre formação, porque aí a gente termina colocando bastante, mas esses são os principais pontos da minha vida profissional que me trouxe aqui hoje. Entendi. Mas eu tenho uma pergunta, professor. Teve algum momento, algum estalo, uma situação que falou para você, bom, agora eu vou parar um pouco a parte empreendedora e vou começar a dar aulas? Foi uma oportunidade? O que fez essa mudança? Bom, o início das aulas foi muito engraçado, porque foi uma oportunidade que surgiu. Eu comecei como auxiliar de um professor, então eu era monitor de sala, e como eu estava lá dentro da sala, esse professor me chamou para trabalhar na empresa dele para desenvolver algumas coisas, que eu já desenvolvia em Delphi na época, e ele me chamou para auxiliar ele em algum software. Eu comecei a auxiliar e ele falou, você não quer me ajudar com umas aulas para ser monitor? Eu falei, quero sim. Aí eu comecei a auxiliá-los nas aulas, ele ia para a aula, dar aula, e eu ficava lá como monitor auxiliando o pessoal. E aí, esse professor precisou sair da aula, ele precisou abandonar, e ele pegou e falou assim, olha, você quer assumir? E foi assim que aconteceu. Aí, isso foi em 2007, finalzinho de 2007, em 2008, aí eu trabalhei 2007 todo, num curso técnico de desenvolvimento de sistema, que era o integrado, né, era o ensino médio junto com o processamento de dados. E aí eu comecei. Ali eu consegui, felizmente, desenvolver um bom trabalho, e aí eu fui sendo convidado para trabalhar nas faculdades. Então hoje eu posso até ficar um pouco feliz, né, que eu tenho sido convidado para trabalhar. Então isso é legal. Isso mostra um pouquinho aí que o que a gente vem fazendo tá no caminho certo. Então assim, não foi um start, foi meio que uma situação que eu consegui aproveitar naquele movimento. Aproveitou. Exatamente, eu gostei e estou aí até hoje. Legal. O legal da docência, né, pelo menos para mim, provavelmente para você também, é que você, normalmente, o professor, né, ele não trabalha, só dá aula, mas na verdade o professor universitário, ele normalmente trabalha durante manhã e tarde, e à noite, ou finais de semana, ou sábado, ele trabalha na universidade, né, na faculdade. Exatamente. E é uma coisa interessante para quem trabalha dessa forma, porque ele consegue levar um pouco do mundo profissional, privado, a experiência para dentro das instituições. E isso agrega muito valor para o aluno. Isso agrega um valor gigantesco para o aluno. Não tirando mérito, mas os professores que são estritamente acadêmicos, eles precisam também conhecer um pouco do que funciona no mundo real, na vida privada, no mundo privado. A literatura, às vezes, que é muito importante. É a base, né? Exatamente. Então, eu acredito que os dois cenários se completam. Então, a fundamentação totalmente acadêmica, ela agrega muito valor, porque ela traz bases e conceitos fortes que permitem, por exemplo,
eu estou com um problema, vou desenvolver um jogo e eu estou com um problema de lentidão. Então peraí, vamos criar um protocolo com uso mínimo de banda, e quando nós estamos falando de protocolo, falando de um layout, isso a gente consegue fazer a partir das bases acadêmicas. E no mundo real? Como que eu faço isso? Bom, no mundo real, eu preciso saber como configura um servidor em nuvem, eu preciso saber como que o protocolo vai trabalhar, a questão de segurança. Então esses dois lados da moeda terminam se completando. Então, e eu gosto dessa vida, eu espero manter assim, profissional e acadêmico. Né? Termina não valendo muito a pena financeiramente para quem só trabalha no período noturno com acadêmico, né? Mas isso ajuda bastante na vida profissional. Outra coisa que eu vejo, né? Tem vários conhecidos que não trabalham durante o período, trabalham em estaduais, federais, né? Faculdades, universidades, e daí é baseado em projetos, tem aquelas bolsas e projetos. Mas aí, quando eles ficam muito tempo nessa área acadêmica, quando eles vão para profissional, quando ou a escola fala, agora acabou os projetos, já está entrando gente nova, professores novos, eles têm dificuldade de arrumar na área. Conheço vários que até não é da minha área, não é da área de tecnologia, de área de biologia, outras, que tiveram um pouco de dificuldade para arrumar nessa área profissional, porque eles ficam muito em projetos, e projetos você pode meio que fazer o projeto que você quiser, né? E na vida real, às vezes, não funciona tão bem. Na vida real, nessa balança da vida real, principalmente na privada, onde a gente vai trabalhar com empresas, algumas etapas do processo, algumas vezes, elas agem em função do tempo. Então, a empresa precisa que o produto X esteja no ar na data Y. Muito mais rápido. Né? É muito mais rápido. E no mundo acadêmico, como nós somos treinados, né, principalmente os que são estritamente acadêmicos, vão ter uma série de etapas extremamente importantes, extremamente relevantes e etc. Não casa com o mundo real. Nós estamos na época da produtividade em baixo tempo. Quanto mais nós conseguimos produzir em um menor tempo, melhor. É isso que nós estamos querendo, que as empresas querem hoje, né? E o mundo acadêmico, totalmente fundamental, termina tendo algumas dificuldades para ter esse engajamento. Isso prejudica um pouco. Semestre ou anos para ter um projeto. Mas é porque o método científico, ele demanda mais tempo. Ele demanda. Muito mais tempo do que, por exemplo, você desenvolver um projeto, você tem um escopo, você já tem uma determinação de um caminho a seguir. Quando você tem um método científico clássico, você tem uma hipótese, você testar aquela hipótese, validar, publicar. Então demanda mais tempo. Né? Não está provado ainda. Você tem que, antes de fazer, você tem que provar que o negócio vai funcionar. Mas mesmo assim, antes da pandemia, que agora com a pandemia a economia deu meio que uma retraída, né? Mas antes da pandemia, tinha muitas empresas que investiam em pesquisa e desenvolvimento. Sim. Porque compensa ao final. Né? Não tanto no Brasil, porque a gente nunca teve, mas no passado recente, a gente não tivemos muitos incentivos a isso. Não são criadas muitas tecnologias, produtos que possam ser exportados, possam ser apresentados para o restante do mundo. A gente importa muita tecnologia e não exporta tecnologia. Mas eu acho que a pesquisa científica, ela é importante, principalmente para um país que almeja crescer e se tornar um líder mundial, não só cientificamente, mas economicamente. Exato. E aí eu só vou trazer um pequeno gancho que eu acho que é muito importante nesse momento, que é o seguinte: é tão importante a parte acadêmica e de fundamentação e de todas as etapas, que quando nós desenvolvemos um produto através da metodologia privada, onde a gente tem que entregar rápido, quando ela ganha corpo e dimensões grandes, que ela começa a ter alguns problemas, nós precisamos retroagir, ir lá, identificar os problemas, e aí onde nós vamos aplicar todo o fundamento teórico, básico, para poder consertar aquilo que foi feito rápido. E antigamente eu via problema nisso, hoje eu não vejo mais problema, hoje eu vejo que o ciclo é esse mesmo. Então, estou tendo um problema aqui, como que eu resolvo esse problema? Então vem cá, eu vou pegar esse meu problema, identificar onde existe, o que eu tenho para resolver? O problema é de estrutura de dados, o problema é de protocolo, o problema é que eu vou ter que diminuir o meu número de arquivos para poder trafegar melhor. Então, onde eu consigo essa informação? Através da fundamentação de base.
que é altamente importante, que muitas vezes, pela velocidade que as empresas exigem, nós deixamos de implementar. Mas é assim. E deixamos de ensinar também. E deixamos de ensinar, mas aí que está a questão. Eu acho que hoje o mundo é esse mesmo, não tem erro aí. Para poder entregar uma coisa rápida, não tem como. Eu preciso usar o que tem no momento. Cortar alguma coisa também. Cresceu, ganhou corpo, ficou gigante, não sei o que. Agora, vem cá, vamos trazer, vamos colocar aqui tudo na bancada de novo, vamos estudar e vamos começar a trazer conceitos mais fortes, né? E quando a gente fala que o Brasil não exporta muita tecnologia e etc., nós não podemos esquecer que os brasileiros são muito bem vistos do ponto de vista de matéria-prima que é exportada para outros países para desenvolver esse software que mais tarde nós compramos eles. Os brasileiros, eles são muito bem vistos, porque o brasileiro ele tem um jogo de cintura tecnológico muito interessante. E muito bom resolver problemas. E muito bom, é muito bom. Então o brasileiro hoje ele ainda não é, o Brasil ele ainda não é um exportador de tecnologia, de produto final que é interessante mundialmente, mas ele é um exportador de um produto humano muito bom, né? Hoje nós precisamos investir mais a nível governamental em pesquisa, extensão, dar mais fomento para as instituições, bolsas, etc., até para nós podermos elevarmos esse número de produtos, né? Matéria-prima de produtos para exportar para outros países. E aproveitar nossos próprios talentos, né? A gente tem tantos talentos aqui, vamos aproveitar esses cérebros aí e fazer alguma coisa legal. Isso é legal. Eu falo que hoje eu gosto muito do Brasil. Eu falo assim, poxa, eu conheci alguns países tal, pouco ainda, né? Bem pouco, mas eu conheci algumas realidades. Mas eu falo assim, poxa vida, o Brasil é o lugar que eu gostaria de estar, de verdade. Né? Então, eu acho que vale a pena. Muito legal. Beleza, então. Bom, então vamos andando aqui, vamos comentar sobre o tema abordado. Então, é as vantagens e desvantagens do home office. Aqui a ideia tá vendo aí, pessoal, que está mencionado empresa e tecnologia. Depois a gente pergunta por que só tecnologia. E as outras, não? Mas a gente vai comentar sobre isso daí. Então, é uma análise do antes, o que a gente está passando agora, e o futuro aí, o que pode ser que aconteça. Certo, professor? A ideia Exatamente, é essa, né? é exatamente isso. Antes de começar, você quer comentar no tema aqui que está especificamente falando de tecnologia? Perfeito. O motivo? Esse era o item que eu ia pincelar, porque eu já tive a oportunidade de estar com alguns CEOs de empresa, fazendo esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo, entrevistando esses CEOs, que eles mudaram do modelo tradicional para o home office, e isso já é uma definição por parte dessas empresas de tecnologia. E muitas das vezes, até quando nós fizemos alguns eventos online, etc., onde nós tivemos uma mesa convidando várias pessoas, foi questionado exatamente isso, né? Poxa, por que empresas de tecnologia especificamente? É óbvio que nós não estamos falando de 100% delas, né? Nós estamos falando daquelas empresas que estão seguindo a tendência e que, se seguirem a tendência, tem muito a ganhar com isso, mas por que empresas de tecnologias, elas têm todo o ferramental que é propício para esse cenário. Ela tem todo o ferramental. É diferente de uma empresa como um supermercado, é diferente como um médico, é diferente. O que nós, da área de tecnologia, precisamos efetivamente? Um notebook e uma conexão. É só isso. Só. Né? Para poder desenvolver as nossas atividades profissionais. Então, ela é altamente provida de recursos mínimos, vamos dizer assim, para poder atuar nessa área. Por isso que é bem cirúrgico. Empresas de tecnologias, quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar em home office? Né? Tem vantagem? Tem várias. Tem desvantagem? Tem um monte também, que muitas das vezes não são abordadas. E é essa a ideia de nós estarmos aqui sentados para falar um pouquinho das vantagens, mas também para começar a mostrar um outro mundo de desvantagens que eu quero aí puxar um pouquinho a orelha do pessoal que mais tarde vai estar assistindo isso daqui, esse IVCast, né? E para puxar um pouquinho a orelha, começar a olhar também para alguns outros lugares e começar a fazer, é verdade, eu preciso começar a me preocupar com isso também. A vantagem de estar pensando antecipadamente sobre isso é que nós podemos nos preparar melhor para o futuro, né? Certo. Quando a gente para, senta, reflete um pouco, fala, poxa, qual é o impacto? E nós começamos a trabalhar, obviamente nós vamos sair na frente ali quando tivermos
efetivamente precisando daquela informação. Então, empresas de tecnologia, não esqueçam disso, isso é muito importante. Porque senão depois o pessoal vem jogar pedra lá. Mas não é qualquer uma. Empresas de tecnologia. E não estamos falando de todas. Tá? Temos empresas de tecnologias que vão continuar trabalhando no modelo tradicional assim que a pandemia passar. Sim. Até por uma questão cultural, né? Então, nós não temos como deixar de abordar isso. Mas as empresas com um olhar mais estratégico e etc. vão se aproveitar muito dessa nova oportunidade que está surgindo. Tá bom. A gente começa então antes da pandemia? Vamos lá. É sempre bom, principalmente isso é o que a gente aprende em sala de aula, né? A gente precisa colocar um cenário. Certo. Então a gente precisa saber do antes, do durante e do depois. Então a gente precisa contar a historinha até para situar onde a gente está. Bom, conhecido por todo mundo, surgiu o coronavírus em novembro de 2019, por aí, lá na China. Em março de 2020 já estava aqui no Brasil. E aí, como qualquer estratégia pandêmica, o isolamento é um dos melhores remédios. Tá? Isso nós estamos falando de várias pandemias que já existiram. Sim. Então, você isola todo mundo, você minimiza o contágio e tudo mais. E essa é a melhor estratégia. Estamos brigando com isso até hoje, né? Isolamento social. Então, em março, chegou no Brasil, chegou com bastante força. Estratégia, primeiro remédio, isolamento. Então, o que aconteceu naquele exato momento? Uma voadora e todo mundo foi empurrado para um cenário, para casa da qual não estava cômodo. Aí nós vamos voltar e pegar as empresas de tecnologias. Certo. Todo mundo foi empurrado para casa, não tinha jeito. Pessoal, vai para casa. Só que as empresas precisam continuar trabalhando, elas precisam continuar tendo receita, elas vão continuar tendo despesa e etc. Então, naquele momento, foi o que nós chamamos ali da primeira onda ali, né? Aquela que vem forte, que ninguém está esperando e tudo mais. Então, correria que vocês já tiveram aqui, já ouviram bastante. Link de internet, pegar a cadeira, levar para casa da pessoa. Mas o funcionário vai ficar com a nossa cadeira, ele vai pegar o nosso computador? Vai, cara. Não tem jeito, ninguém estava preparado para isso. Vai. Mas ele vai acessar da casa dele o nosso código-fonte aqui dentro da empresa? Vai, ou é isso ou fecha. Você entendeu? Não tem outra opção. Não tem outra opção. Mas e quantas pessoas têm internet? Surpreendentemente, a grande maioria. Temos ali uns 10% que tinham uma dificuldade de conexão, lá em março, abril e etc. Temos um 10%, mas surpreendentemente é minoria. E é óbvio que nós estamos falando das empresas de tecnologias nesse momento que estão na Grande São Paulo, Rio de Janeiro. Regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas, exatamente. Se a gente sair dessas regiões, é um outro cenário. Mas nas regiões metropolitanas, a grande maioria, a grande massa de todas as empresas de tecnologia, os colaboradores têm conexão com a internet. Sim. E, surpreendentemente, uma boa conexão. Boa. Tá? Então, nós estamos falando de boa conexão, não é uma conexão 4G, etc. Temos um 10% que, se você tirar, está com dificuldade, sim, mas o restante não. Então, todo mundo foi jogado para casa sem opção. Então, tudo quebra de paradigma. Vai todo mundo para casa, o cara vai acessar o seu código-fonte da casa dele, ele vai ficar pendurado. Leis trabalhistas foram ajustadas para poder... Inclusive, foi um pontapé inicial muito forte para as leis trabalhistas de home office, né? Porque já existia um movimento, mas isso terminou andando mais rápido em função da necessidade. E aí, todo mundo teve que trabalhar no home office. Quando chegou ali em junho, julho, tá? Até julho, vamos dizer assim, que passou essa primeira onda, os empresários começaram a falar assim, tá funcionando. Então, peraí, esse negócio, o cara tá trabalhando mesmo, ele tá lá na casa dele, ele tá trabalhando, tá assistindo Netflix, chama ele aí no Hangout, ou no Skype, ou chama ele aí, chama ele de novo daqui uma hora, chamou, ele tá lá, esse cara tá trabalhando mesmo. Tem uns que, né, uns desgarrados, vai existir presencialmente, virtualmente, fisicamente, enfim. E aí, esses empresários começaram a notar, das empresas de tecnologia, volto a dizer, começaram a notar que a coisa estava rolando. E estava rolando de verdade.
Uhum. Tá, do ponto de vista dos administradores, está ótimo, a empresa está funcionando. Estamos conseguindo entregar, estamos conseguindo conversar. Precisou ajustar um monte de coisa e tal. Agora, do ponto de vista dos donos, dos empresários, está ok. Agora, e do ponto de vista da gestão? Que esse é um ponto que nós vamos pegar um pouquinho mais forte aqui. Como que as empresas de tecnologia estão trabalhando? Quais são as vantagens e desvantagens? É onde nós vamos pincelar mais. E aí é óbvio que do ponto de vista de diretor, etc, tá ótimo. Mas e da gestão? Como é que tá? Aí a gente aborda as vantagens e desvantagens. Hoje, nós estamos no durante ainda. E vai levar um tempinho para a gente ficar no pós. Até termos vacina suficiente para vacinar todo mundo, até essas vacinas se mostrarem efetivamente aptas a resolver o problema, chegar em número e quantidade, etc. Nós estamos falando aí de pelo menos mais uns 6 meses no mínimo, né? E isso é muito importante que nós entendamos que esse ainda é o período para as empresas de tecnologia que vão optar por trabalhar em home office, dado os números de vantagem, testar todo um ferramental para resolver todos os itens que ainda estão pendurados. E isso é importante, é o momento de teste. Então, começou lá em março, em julho, os empresários, até os mais céticos, já estavam falando, poxa vida, o negócio está rolando. Agosto, eu tive a oportunidade de conversar com 2 empresários da área de tecnologia que em agosto eles estavam entregando o prédio. Estavam entregando, que eram locais alugados, né? E eles estavam entregando o prédio propriamente dito. Aí mais tarde, se precisar, mais tarde a gente acha um outro lugar, né? E aí começa toda essa movimentação, né? A empresa da qual a minha esposa trabalha, que também é de tecnologia, eles precisavam fazer virada de sistema uma vez por mês, etc. E lá, uma equipe, só a equipe da área de tecnologia, são mais de 250 pessoas. E eles entregaram um prédio em São Paulo, 4 andares de prédio. Aí você pensa, poxa vida, uma empresa desse porte, e já ficou definido, isso em junho do ano passado já tinha sido definido que o ano de 2020 não voltava, era todo mundo remoto. Em 2021 agora, a empresa já começou a lançar novas pesquisas e etc. para poder verificar se vão estender isso. A última definição, que ainda não está totalmente assinada, é que os profissionais vão lá no máximo uma vez por semana. Então, olha a mudança, nós estamos falando de uma empresa com mais de 250 profissionais só na área de tecnologia. Né? Pode pegar um prédio bem menor, né? Um andar. Sim, só. E é a nova tendência. As empresas elas vão começar a ter um endereço, um local físico, mas mais reduzido, onde as pessoas podem ir lá, elas precisam desse ambiente, até mesmo para poder trabalhar a questão do endomarketing, que talvez seja um assunto que a gente pode até pincelar aqui, que é a questão de como eu engajo as pessoas. Eu sinto falta da empresa. Eu estou sendo honesto, eu sinto falta. A empresa da qual eu trabalho hoje, ela desenvolveu uma metodologia interessante, até o presente momento. Pode ser que mude, ainda não está tudo certo, mas nós estamos trabalhando 2 semanas em home e 1 semana física. E isso faz com que nós ainda tenhamos contato com as pessoas. E isso é muito importante. Contato entre as pessoas é importante, né? E as empresas vão começar a trabalhar nesse modelo, pelo menos as empresas de tecnologia que querem se aproveitar um pouco desse momento para trazer vantagens e resolver as desvantagens. Eu acho que isso acabou por se tornar um atrativo hoje em dia. Sim, e vamos pincelar isso. Exatamente. Quando você vê, por exemplo, uma vaga há 1 ano e meio atrás, você via uma vaga de home office uma vez a cada, né? O recrutador vinha lá, tinha home office, estava escrito lá embaixo, lá, home office possível. Hoje o recrutador já vem na primeira, a manchete da vaga é full home office. Exatamente. Acabou virando um atrativo. Acho que os programadores, no geral, eles acabam gostando, né? Aí que está um ponto que talvez nós vamos falar lá das vantagens. Quando nós chegarmos nas vantagens e nas desvantagens, nós vamos falar isso. Que o próprio profissional vai começar a buscar isso. Agora é um atrativo. É um atrativo. Quando uma empresa
E essa fala agora que eu vou dizer não é nem minha, é de um CEO de uma outra empresa que quando ele falou isso numa das entrevistas que nós estávamos fazendo, eu falei, caramba, isso faz todo sentido. Quando ele precisava de um profissional, ele tinha que se preocupar com a região que esse profissional estava. Ele tinha que pensar que se ele quisesse trazer aquele profissional que era importante para o negócio dele, ele tinha que trazer ele, a esposa, uma casa, etc. Porque ele ficasse deslocando, mais cedo ou mais tarde, ele ia ser vantagem para ele. E se ele muitas vezes precisasse ficar se deslocando, talvez ele nem ia aceitar a vaga. E hoje, não. Hoje esse CEO consegue contratar uma pessoa especialista em um lugar totalmente remoto. E mais, os profissionais também vão começar a olhar por essa ótica. Se eu sou um profissional que hoje é importante eu trabalhar home office, eu vou começar a procurar vaga de home office. Então, é por isso que eu digo que as empresas elas têm que ficar com uma orelha bem atenta, uma atenção especial para esse cenário, porque senão ela vai começar a ter problema de achar profissionais para trabalhar lá, por melhor que seja o salário. Se for presencial, começa a ser tão importante quanto era na época, quando nós optávamos, porque nós estamos em Jundiaí, ter que ir para São Paulo e gastar 4 horas, entre ida e vinda, 4 horas. Isso pesava. Eu recebi, na minha época de desenvolvedor de software, etc., eu recebi várias propostas para trabalhar em São Paulo. Várias. Mas na hora que eu colocava na ponta do lápis e via lá o tempo que eu ia de deslocamento, eu olhava o salário que eu recebia na empresa que eu estava na época e falava assim, gente, esse salário aqui, cada um tem os seus anseios, cada um almeja alguma coisa na vida, né? Esse salário, para mim, me basta. Então eu não vou me sujeitar a ter que ir para São Paulo, mesmo sendo o dobro. Trabalhar mais um período, né? Porque 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Então... Você entendeu? Então, esse fator que antes era preponderante para uma pessoa tomar uma decisão, o tempo, agora vai ser para a empresa procurar. O profissional vai falar o seguinte, olha, para mim é uma vantagem trabalhar em home office. Então eu quero uma vaga em home office. Se ele tiver empregadinho, bonitinho, ele vai continuar naquela empresa que está oferecendo home office para ele. Ele só troca se for para uma outra que ofereça. Também home office com benefícios a mais. E esse é um ponto que nós vamos pincelar lá nas vantagens e desvantagens. As empresas de tecnologia elas precisam ficar muito atentas, porque hoje elas estão vendo as vantagens para ela. Poxa, meu custo fixo está diminuindo, a minha estrutura física está diminuindo, eu estou conseguindo entregar. Então, qual é a visão delas? Estou tendo um lucro. Mas elas têm que começar a pensar em converter parte desse lucro em benefícios que tornem essa empresa mais atrativa do ponto de vista de home office do que as outras que também vão estar trabalhando em home office. Então, não é só o ônus, não é só o bônus, elas têm que pensar também, no ônus, peraí, o que eu posso fazer com todo esse valor que eu estou deixando de gastar, com as vantagens que ela está tendo no home office, o que eu posso fazer com parte desse valor para converter em benefícios, ou não em benefícios, mas em tornar a minha empresa atrativa para eu ter, ao invés de ficar procurando, as pessoas me procurarem, que era o que as empresas faziam até então. Então, é esses pequenos ganchos que nós precisamos começar a olhar, principalmente como empresas de tecnologia, porque eles serão muito relevantes, até porque os profissionais vão querer home office. Eu quero home office. Né? Acho que todo mundo que experimentou e viu que dá certo, teve uma experiência positiva, gostou. Né? A gente, na EV2 aqui, né, na empresa onde a gente trabalha, a gente não tinha uma cultura muito grande de home office, pré-pandemia, mas a partir do momento que a gente virou a chave, eu tenho observado que foi uma experiência muito positiva. Exato. Tanto para a empresa, quanto para o colaborador. Os dois lados foram assim, nossa, é bom fazer isso, vamos continuar? Vamos. É por isso que a gente está aí bem liberal hoje nessa questão. Nós vamos depois apontar alguns pontos que ainda, que nem nós comentamos um pouquinho alguns minutos atrás, nós ainda estamos no momento de teste. Né? Nós estamos no momento de teste, de experimentação. É importante que as empresas percebam, nesse momento, o que elas precisam melhorar para poder testar nesse momento, para depois, quando pós-pandemia, elas já estarem com todos os parafusos
todos apertados certinho e a máquina funcionando perfeitamente. Né? Engajamento, por exemplo, é um problema em home office. Como que você engaja um novo colaborador? Como que você fala para ele as vantagens da sua empresa? Como que, muitas das vezes, fisicamente, uma pessoa nova chegou da empresa, ela fala assim, olha, eu preciso que crie um e-mail, preciso de login, olha, eu estou com um problema, não estou conseguindo acessar o banco de dados. A pessoa fala, conversa com o fulano ali, tá vendo aquele cara ali, conversa com ele. E ele vai lá rapidinho e já resolveu o problema. Então, em questão de meia hora, um problema presencial é totalmente resolvido. Agora, em home office, quando a pessoa está tendo um problema, e ela é uma pessoa nova dentro da empresa, como que ela resolve isso? Até ela explicar para alguém que está tendo um problema XYZ, essa pessoa conseguir entrar em contato com uma outra pessoa que pode olhar e verificar se ela consegue ajudar, que seja um acesso a um banco de dados de homologação. Até ela perceber isso, ela já demandou uma manhã em home office para poder fazer isso. Né? E principalmente para quem está chegando. Para o pessoal da casa, tá ótimo. Para o pessoal que está chegando, isso não é uma situação, não é fácil engajar logo que está chegando. E como que resolve isso? Essa que é a questão. As empresas têm processos muito descritos, ela tem um mural lá de processo, de tudo que precisa para poder... Não, as empresas não têm isso, porque nunca foi necessário. Era muito simples resolver presencialmente. Agora não, agora eu preciso ter um mural com um mapa de todos os processos básicos da empresa para que, quando chegar uma pessoa nova, preciso de um acesso ao banco de dados. Manda um e-mail para essa pessoa, não sei o que lá, abre um chamado aqui, liga para essa pessoa. E todo mundo tem que conhecer esses processos. Ou as empresas desenvolvem isso, ou elas começam a ter problemas com o home office. Nesse gancho que você falou, a gente teve também uma sorte, porque antes da faculdade, a gente tinha um departamento dentro do grupo, né, que chamava Universidade V2, que era um departamento de treinamento. Então, toda pessoa nova que entrava, ela ficava 3 meses, de 2 a 3 meses nesse departamento, só estudando. Então, lá ele ia saber, vou trabalhar com Fluid, vou trabalhar com desenvolvimento júnior, vou ser estagiário. Quer dizer, cada pessoa que entrava, ele tinha uma capacitação diferenciada e toda a rotina da empresa. Então, para fazer tal coisa, vídeos e material escrito. Então, a gente também não teve tanto problema, porque a gente já estava trabalhando há 7, uns 10 meses já, o pessoal dando treinamento com o pessoal novo que estava entrando. Então, o cara presencialmente. Presencialmente. Mas aí que tá, a gente sempre foi uma empresa de processos. Então a gente teve essa facilidade de adaptar. Exatamente. Mas eu imagino e acredito muito que outras empresas que não tinham essa ambientação tiveram que fazer um jogo Estão tendo, elas estão percebendo agora essa dificuldade. E pior disso, as empresas que estão tendo a dificuldade e não perceberam que isso ainda é um problema do modelo home office, elas não ligaram a chavinha ainda para perceber que precisam criar processos. E isso, algumas empresas ainda não se tocaram. Algumas não, a grande maioria. Elas estão colhendo as vantagens do home office, mas não estão preocupadas com as desvantagens do home office. E é isso que mais lá na frente, pós-pandemia, vai fazer uma diferença gigantesca. Por quê? Um profissional que chegar nessa empresa vai conversar, um profissional um pouco mais de jogo de cintura, vai conversar com alguém que trabalha lá, e como é que é os processos? Ele fala, aqui é uma bagunça. Né? Nós não temos processo para isso, não temos processo para aquilo, não sei o que lá. E isso, ao longo do tempo, vai prejudicando. Né? É por isso que as empresas precisam começar a perceber isso. Os empresários de tecnologia, principalmente, precisam ter um olhar especial para as desvantagens que estão cometendo. Todo mundo está focado na vantagem. É por isso que hoje as empresas vamos trabalhar home office, porque está tendo muita vantagem. Mas e as desvantagens? Uma coisa é criar o processo, a outra é manter o processo, que são coisas que dá trabalho. Criar eu acho que é mais fácil que manter, inclusive. É muito mais fácil, porque depois que você fez uma alteração no processo que vai trazer algum benefício, você tem que ir lá em toda a documentação que você já gerou e alterar, atualizar ela, para você continuar fazendo assim. E aí você demanda trabalho, você demanda atenção, você demanda uma série de coisas que, quando a pessoa vai pensar em processo, fala, caramba, e como que eu mantenho isso aí? Então tem esses vários itens de vantagem e desvantagem.
Referente a durante, né, que é o que a gente está passando hoje. Eu lembro que a gente tem um software, qual é o nome do software que faz o gerenciamento dos projetos? Gestor de projetos? Gestor. Ele teve que fazer uma mudança, né? Teve uma melhoria nele para se adequar à pandemia. Então, tipo, empresas têm que investir, né, em alguma ferramenta que você falou. Como o gestor consegue saber se o projeto que é dividido em horas, tem tantas horas que o cliente está pagando, tá bom, são 10 pessoas, 10 desenvolvedores, vamos por 1.000, divide por 10, cada um pegou a quantidade de horas. Como que o gestor ou coordenador aqui tem tech leader, coordenador e gestão, né, gerente. Como que eles conseguem conversar, né? Então a gente teve que fazer alteração no software, que é o gestor, que a gente chama aqui, que faz esse gerenciamento dos projetos. Ó, você tem que fazer essa página, você tem que fazer essas ações até tal dia. Daí o gestor vai lá, ele tem que fazer tipo uma timeline lá, tudo que está fazendo. Perfeito. Quantidade de horas tem um total 100 horas, gastou 10, opa, ficou 90, ficou 80 cada dia. Então, como a gente é uma empresa de tecnologia, a gente teve uma facilidade porque o próprio pessoal interno que faz o software de gestão é o nosso pessoal. Perfeito. Mas teve que se Se atualizar ajustar para esse cenário. para melhorar a gestão. Nós temos que separar um pouquinho questão assim, o que é o gerenciamento? O gerenciamento é esse mesmo, olha, a pessoa vai cumprir o prazo que foi determinado, o número de horas estimadas para aquele... Isso tem um monte de ferramenta que faz isso, né? Tem um monte, a pessoa vai lançando o timesheet dela lá dia a dia, vai colocando o consumo de horas que ela estava, a progressão dela numa tarefa que ela recebeu, e tem uma série de ferramentas para isso. Ótimo. Agora vamos pensar o seguinte, estamos falando de home office, cenário home office. O quanto essa pessoa foi relevante para o projeto? Eu vou medir isso pelo número de horas, ou pelo número de soluções, ou pelo quanto ela agregou. E isso presencialmente é muito mais fácil. Você vê o engajamento de uma pessoa, o quanto que ela está colaborando com o amigo. Só que no home office, quanto que você sabe que essa pessoa ajudou uma outra pessoa? O quanto Só ela... se falar, né? Exatamente. O quanto ela deu de auxílio para uma outra pessoa. O quanto essa pessoa foi importante para o projeto. Que é tão importante quanto você entregar a tarefa. Exato. Entregar a tarefa num espaço de tempo é o mínimo esperado de qualquer profissional que se preze. Olha, você tem uma tarefa, estimou um tempo, é um tempo cabível dentro do contexto, e eu preciso entregar essa tarefa dentro desse tempo. Ok, vou trabalhar. E aí, um outro item que as empresas precisam começar a se preocupar para não ter problemas futuros se a pessoa está trabalhando em qual horário, se ela está trabalhando de madrugada, se está trabalhando de dia, mas isso é um outro detalhe. Mas ok, esse é o mínimo. Agora, quanto essa pessoa foi relevante? Quando eu precisar fazer uma promoção, presencialmente é muito mais fácil perceber. Em home office, para quem que eu delego essa promoção? Quem que foi a minha peça-chave que eu preciso ter uma atenção especial com aquela pessoa, que é aquela que eu tenho que manter na minha empresa? Aí que entra um microgerenciamento que é diferente. Exato, por isso que eu estou falando que essa é uma desvantagem para a empresa do ponto de vista de home office. As empresas, elas precisam começar a criar estratégias e ferramental para perceber essa pessoa que vai estar em home office e que é um ponto-chave para ela. Só que ela, por estar em home office, ela não tem... as ferramentas que nós temos hoje de administração, ela mede muito hora, dias, o quanto essa pessoa cumpriu da tarefa dela. Ela não consegue mensurar hoje a importância da pessoa, do colaborador, dentro do projeto. E isso é mais importante, muitas vezes, do que cumprir a data, de entregar no prazo. A gente, principalmente, acho que da tecnologia da informação, a gente gosta muito de número. Talvez a gente leva tudo para o lado quantitativo e esquece do qualitativo, que é tão importante quanto... Exatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês que era assim, eu fui coordenador de uma equipe de desenvolvimento durante um tempo. E tinha uma moça lá, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, em velocidade de desenvolvimento, ela colocava eu no bolso, e olha que ela era bem mais nova do que nós do tempo de desenvolvimento. E podia colocar mais um outro programador bom lá, colocava
no bolso fácil. Mas fácil, era muito rápida. Mas muito rápida. Só que ela era uma máquina de codificar. Se desse para ela um problema para resolver, que tinha que pensar, cara, ela tinha um mundo para ela olhar, ela ia lá cirurgicamente resolver que ela podia estar um mundo caindo. Aí, nessa época, falei assim, como coordenador, passei a ser coordenador, falei assim, ela é boa para projetos novos. Tem um escopo bem definido, sei o que lá, coloca ela lá que ela vai arrebentar. Ela fecha o mundo dela lá e pau. Não vamos colocar ela num lugar que precisa fazer análise, que precisa pensar e etc, que não é a área dela. Mas como que você acha, como que você consegue pegar uma pessoa boa naquilo que faz e identifica que ela é boa naquilo e coloca lá em home office? É difícil. Não tem como. E as empresas, elas, principalmente as de tecnologia, precisam começar a olhar isso. Existem pessoas que são fundamentais em qualquer projeto, pessoas que pensam, pessoas que têm um olhar diferenciado. E o home office não permite fazer isso, não. Então, são desvantagens que a gente precisa começar a olhar um pouquinho. Então, deixa eu fazer uma pergunta, né? Como saber? Mas antes da pandemia, esse pessoal trabalhava presencial e muitos há vários anos com a gente. Então, aquele gestor, ele conhece a turma dele. Às vezes entra uma pessoa nova, mas a maioria conhece o que o grupo dele conhece, o cara consegue resolver mais problemas dos amigos e tal. Agora, que nem você comentou, né? Será que essa pessoa que trabalha presencial na frente, do lado do chefe, ele é diferente ou é parecido quando ele está em casa? Né? Como que o cara pode mudar, né? Tá do seu lado, você está vendo aqui, estou mostrando, agora estou em casa. O chefe conecta uma vez por dia, por exemplo. Será que ele está com o mesmo know-how que ele estava presencial? Mas isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Pode ter a pessoa que ela é assim naturalmente, que seja dela, da natureza dela, e se for da natureza dela, ela vai ser assim presencialmente e virtualmente. Só que presencialmente, com todo mundo, um conversando com o outro, você vai ouvir nas pequenas rodas e etc, fala, pô, o cara ali me deu uma ajuda. E o outro fala, o cara ali me deu uma ajuda. Ô, sabia que o cara lá fez um negócio legal? Essa informação, ela começa a ser distribuída presencialmente. Virtualmente, ou home office, isso não acontece. Porque quando nós estamos em home office, a conversa ela é muito direcional. Eu estou conversando com uma pessoa. Muito direta. Então não dá tempo das pessoas terminar mostrando o quanto uma outra pessoa foi importante dentro do processo. Ou até mesmo em uma reunião e etc, aquela pessoa ser ali, receber um agradecimento, etc, pô, a pessoa me ajudou, etc. Isso no virtual fica mais difícil. Até porque, muitas das vezes, no home office, nós conversamos direcionalmente e a gente está ali respondendo um questionamento, a gente está preocupado com o nosso, a gente termina se esquecendo um pouquinho, não se esquecendo de forma, não de forma proposital, mas natural, né? Não é proposital, natural, de comentar algo que foi importante, né? Então, e aí também tem aquelas pessoas que fazem aquilo só porque querem mostrar pro chefe, olha, eu tô ajudando, tal, não sei o quê, mas isso vai existir, mas o jogo é assim. Esses perfis, eles existem no home office quanto eles existem. Exato, o jogo é assim. Nossa, já vi, às vezes tem aquele caso, quando as home office tem muito disso, normal. A pessoa tá ali, você vê ela todo dia, né? Face to face, sei lá. Pô, o cara, 8 horas ali, o cara é uma máquina, né? O cara não para. Daquelas 8 horas, o cara produziu, de fato, 2. As outras 6 eram uma série de outras coisas que ele estava fazendo. E eu não acredito, Gabriel, falando por mim agora, eu não acredito que isso é ruim. Eu acho que uma certa liberdade promove também o crescimento do profissional. Exato. Ele também começar a entender que responsabilidade, e pô, se eu fizer tomar tal atitude, eu vou ter tal consequência. E assim por diante ele cresce como profissional, como pessoa. Eu vejo que é positivo para todos os lados. Sim, e aí que está um outro item importante. Fisicamente, estima-se que são 8 horas trabalhadas por dia. Mas nós sabemos que no mundo da tecnologia, se você fazer o controle de 8 horas, você vai arrebentar com todos os seus controles. Não adianta fazer. Você vai fazer ali com 6, com 5. Quando você vai lançar as horas no projeto, você vai ter que lançar 5 horas,
Porque esse cara vai estar resolvendo um outro problema do passado, vai estar analisando. Então, naquele projeto mesmo, ele não está focado às 8 horas do dia. Não adianta fazer isso. Se fizer isso, vai errar. Às vezes está em Vai mais de um estourar projeto. Às vezes está em mais de um projeto. Ele precisa dar sustentação para um outro projeto. Né? Então, Ele precisa contribuir com a comunidade, com outros programadores. exatamente. Então, tem essas questões também que são importantes, né, de serem lembradas. E esses 2 itens anteriores faz parte das desvantagens do ponto de vista da empresa. Mas existem também desvantagens para o colaborador em estar em home office. Sim. Né? Existem muitas. Vamos pensar em algumas desvantagens para o colaborador. Como que ele vai ser promovido? Qual é o caminho que ele precisa seguir dentro de uma empresa para ser promovido em home office? Se não tiver claro, Se não tiver claro, agora nós começamos a voltar na importância de você optar por trabalhar em empresa que tem seus processos muito bem definidos. Plano de cargos e salário, plano de carreira. Porque se isso não for bem definido, hoje, se eu sou um profissional de home office, eu vou começar a olhar para as empresas que têm esse cenário muito bem definido. Porque antigamente eu não precisava muito me preocupar com isso. Bastava eu ir para uma empresa, trabalhar nela, tentar dar o meu melhor. Se ela tivesse um plano de cargo, de salários, etc., ótimo. Se não tiver, eu vou lá, vejo como a banda toca e tento me promover. Agora, de home office, não tem mais isso. Isso é uma desvantagem para o profissional. Né? Outra questão, como que... Vamos pensar que eu sou um coordenador de equipe em home office. Como que eu engajo as pessoas? Como que eu trago essa equipe? Como que eu faço elas realmente trabalhar no projeto, ver a importância dele? Todo mundo em home office. Eu não posso reunir as pessoas, eu não posso fazer um bate-papo com elas, eu não posso sentir o que as pessoas está acontecendo na vida dela, porque uma empresa, vamos pensar um pouquinho, a empresa precisa de um produto ela precisa de matéria-prima. Quem é a matéria-prima de uma empresa de tecnologia? São os colaboradores dela, são os funcionários. Se esses funcionários estão bem, e quando eu falo bem, não é só do ponto de vista de salário, não é só do ponto de vista de estar numa sala ergonomicamente, se elas estão bem com a família, se elas não estão tendo problema de trânsito, se eu como empresa estou preocupado com isso, essas pessoas estão bem de verdade, ela vai produzir um produto final bom, que é o que eu quero. Agora, se esse meu profissional está com uma série de problemas familiares, está com um problema em home office, eu não consigo enxergar isso. E aí, como que eu faço para poder perceber isso? E afinal de contas, essa pessoa é uma peça do meu quebra-cabeça. Como que eu percebo esse problema? Como que eu posso colaborar com essa pessoa para poder amenizar a situação dela, para ela poder me entregar um produto final bom? Essa também é uma desvantagem. São pontos que é difícil de você solucionar facilmente. Em home office é difícil. Presencialmente, isso é mais fácil. Você olha aquela pessoa e fala, poxa, ela não é assim. No outro dia você vai lá, né? Quando você tem um personagem dentro da empresa que tem esse papel de, né, um coordenador, um líder, né, que está ali sempre atento, pô, a pessoa vai lá, almoça com aquela pessoa, está diferente. A pessoa simplesmente conversa um pouquinho expõe, nós somos seres humanos, somos máquinas. Né? Às vezes ela expõe um problema bobo, né? Do ponto de vista de importância, de grau de importância, mas que para ela é importante, né? Que para ela está afetando, ela expõe, a empresa muitas das vezes vai lá ou consegue achar uma solução rápida, etc., não precisa de ser divulgado, etc., e resolver o problema. O que você fez naquele momento como empresa? Você conseguiu trazer essa pessoa para dentro da empresa, você conseguiu fazer com que ela participe da empresa de verdade e gerou um elo ali, né? Gerou um elo de confiança, No home office isso não tem como fazer. Então isso são desvantagens que as empresas que estão preocupadas com o bem-estar da matéria-prima principal dela têm que começar a olhar como que eu faço isso em home office. Como que eu trabalho o endomarketing, que é a qualidade das pessoas que trabalham na minha empresa? Como que eu integro todo mundo? E nós estamos num momento pior ainda, porque nesse momento nós não podemos se reunir. Né? Nesse momento pandêmico nós não podemos nos reunir, porque antigamente a empresa lançava uma série de atividades
Seja uma pizza, seja um evento que pode levar a família, seja um churrasco, seja uma atividade em grupo. Hoje não pode fazer isso, né? Então, e tem outro detalhe. Quando essas empresas que estão gostando do home office começarem a contratar profissionais de outros lugares, aí a coisa Aí piora exponencialmente. vai piorar exponencialmente. Porque enquanto eu estou contratando profissionais por uma questão cômoda, regionalmente elas estão próximo a mim, por uma questão cômoda, eu contrato elas que estão próximo da minha empresa e tal, e eu consigo engajar melhor elas, mas o home office está aí. Então, poxa, está sendo vantagem, vamos se aproveitar da situação. Aí vamos começando a perder um pouco daquele todo o trabalho de engajamento, de trazer as pessoas, etc. Então, é uma desvantagem em alguns pontos o home office, mas também uma oportunidade. Nós vamos começar a ter agora uma onda de estratégias, novas estratégias para resolver esses problemas. Então abriram-se também novas portas, abriram-se também novas oportunidades. Exemplo disso, empresa que não tem nada a ver com tecnologia, inclusive, empresa que faz móveis planejados, microescritório. Ela vai lá na sua casa, em questão de uma semana, ela monta para você uma bancada ergonomicamente adequada dentro de um pedaço e ela entrega para você dentro de uma semana. É uma loja de móveis tradicionais que percebeu uma nova necessidade da qual os apartamentos, as casas e etc. não tinham, e ela fala assim, olha, com um investimento pequeno, eu vou lá na sua casa e monto para você uma bancada, monto para você um local para você trabalhar e te entrego isso em uma semana e meia. Existem agora empresas que estão fazendo eventos de engajamento online, como por exemplo o dia da pizza. Ela manda, isso é uma empresa, você contrata a empresa pega todos os ingredientes, manda para casa de cada um dos colaboradores, aí vai lá, dá uma receita de uma pizza, de um bolo e etc. E todo mundo vai ter que fazer junto no mesmo dia, no mesmo horário. E isso abre lá a webcam, via celular, via WhatsApp, né? Abre lá e fala, pessoal, vou começar aqui. E tá todo mundo fazendo junto. E isso foram novas soluções que estão surgindo exatamente para recuperar aquela situação de engajamento que existia em modo presencial. Então, existem novas oportunidades. Eu vejo, eu até brinco isso com a minha esposa muitas das vezes, eu falo assim que eu aprendi muita coisa nessa pandemia e algumas coisas da qual eu não vou abrir mais mão. É uma bobagem? Talvez sim, talvez não. Eu sei que eu posso ir no supermercado uma vez por mês. Eu sei disso. Lá em março deu problema, errei totalmente. Em abril errei menos. Depois de abril, é uma vez por mês, vou no supermercado. E não preciso mais ir no supermercado. E eu tenho solução para verduras, para legumes, para todos os ingredientes que nós julgamos necessário, nós desenvolvemos uma estratégia que precisa ir uma vez só por mês. Uma vez por mês. Poxa, antes eu ia um monte. Eu ia 3 vezes por semana. Cara, você precisa me ensinar essa técnica aí, porque eu vou quase todo dia. Pois é. Eu também vou bastante, cara. Mas aí que tá a questão, eu não vou mais. Então, poxa, como que eu compro tomate, que é um problema, para o mês inteiro? Então, você compra 5 tomates bem vermelhinho, 12 ou 10 tomates médio e outros verde. Mas verde. Nós estamos falando de verde. Você tem tomate para o mês inteiro. Ah, você vai conseguir comer legumes o mês inteiro dessa maneira? Não, nas 2 primeiras semanas você consegue comer uma alface, uma rúcula, né? E depois você vai para o repolho, você vai para a beterraba, você vai para os produtos uma abóbora, que dura mais tempo. Você entendeu? Mas essa foi uma estratégia que a gente aprendeu. Antes nós não fazíamos isso. Então, a gente aprendeu. E por aí vai. Acho que é importante, né? Antigamente dizia assim, uma frase que eu não gosto muito, mas falam que as guerras promovem o desenvolvimento, mas acho que as pandemias promovem tanto quanto, porque Sim, sem dúvida. muitos processos... Quanto cresceu assim em tempo, isso aí ia acontecer daqui 10 anos, 15 anos, 20. Exato. Teve que antecipar, né? E o que aconteceu, um dos grandes problemas é que o empresário, em geral, não estava preparado para um cenário desse. E agora ligou uma luzinha e falou, poxa, eu preciso me preocupar com isso.
preciso mesmo me preocupar com isso. E eu vejo hoje a tecnologia, eu até brinco muito isso em sala de aula, que nós somos privilegiados, porque, novamente eu comento, a gente precisa de um notebook e uma conexão, só isso que nós precisamos para criar algo fenomenal ou para destruir também. Os dois lados, né? Com o notebook também a gente pode fazer um estrago bem grande por aí. Mas a gente precisa só disso para trabalhar, de qualquer lugar. Por isso que isso é uma vantagem para nós, do ponto de vista tecnológico, para trabalhar de home office. No entanto, todo o empresariado brasileiro, a nível tecnológico, não estava preparado para isso. E hoje, os mais engajados, vamos dizer assim, os mais preocupados, estão começando a olhar para esse cenário e falar assim, não, peraí, eu preciso montar uma estratégia que me garanta um conforto por um tempo, caso ocorra novamente. Então, nós evoluímos do ponto de vista, em alguns pontos de vista, nós evoluímos, porque eu faço, poxa vida, olha só, se isso acontecer novamente, como que eu faço? Então, o empresário brasileiro também começou a pensar de uma forma diferente. Segurança, nós vamos evoluir muito. Nós vamos evoluir demais. Aquele empresário da área de tecnologia que tinha um zelo, e isso aqui existe muito hoje ainda, do cara que não tem pendrive na máquina dele, do cara que não tem só tem um computador que acessa a internet porque ele acha que o código-fonte dele é muito importante, que a pessoa não pode levar para casa e etc. Mal sabe ele que uma vez que o programador trabalha no projeto, ele consegue reproduzir. Consegue sem problema nenhum. Eu consigo reproduzir. Não precisa nem levar o código. Não precisa. O empresário que está preocupado com isso está com uma preocupação boba. Você entendeu? É só uma questão de tempo. Se eu tiver com o código na mão, eu levo menos tempo. Se eu não tiver, eu vou levar um pouquinho mais. Mas eu faço a mesma coisa. Só preciso estar com o problema uma vez na mão para resolver. E aí, nós vamos evoluir nessas questões. Nós vamos evoluir porque é natural desse novo meio que segurança vai melhorar, ambiente para trabalho remoto vai melhorar. Hoje nós temos ambiente que nos permite fazer isso de forma remotamente. Olha, não. Se eu tivesse que responder, não temos. Estamos melhorando? Sim. As pessoas vão poder trabalhar de casa com VoIP, atendendo, a pessoa nem vai saber onde ela está. Bancos já estão pensando nisso. Bancos, os funcionários de banco hoje, você vê uma série de bancos, estão falando de grandes instituições bancárias. Elas estão estudando estratégias para deixar os profissionais dela em home office. Os bancos já vinham numa pegada forte de diminuir o número de agências físicas. Os bancos já vinham fazendo isso. Mas ainda existia aquela questão do, poxa, vou deixar, o meu cliente não vai ter o atendimento, não sei o que lá. Veio a pandemia aí, ninguém foi pro banco, aí tá tudo funcionando. O que o banco olhou e falou, peraí, a pessoa que estava lá está conseguindo atender, a pessoa que estava lá está conseguindo fazer as análises de crédito. Não, você vai ficar na sua casinha agora. Os bancos estão fazendo isso. Em São Paulo, o Itaú já entregou vários prédios. Tem empresa que está ligando para casa e daí você retorna, a pessoa está na casa dela. Está na casa dela. Telefone, que é o telefone da empresa. Virtual da empresa. E nós estamos falando que ela está com um telefone físico na mão? Não, é tudo via o computador. Sim, tudo digital. Tudo digital. Agora, vamos ser um pouco coerentes. Isso não vai para frente? Vai. Pode apostar nas tecnologias que os bancos estão olhando, porque os bancos são altamente capitalistas. A tendência de tecnologia bancária, que se as empresas tiverem essa oportunidade, sigam essas tendências, porque são empresas que realmente estão voltadas para o lucro e elas vão se aproveitar de todo esse cenário. E a empresa faz exatamente isso. Você ligou para o banco, quem atendeu é o funcionário. Você conversa com o funcionário, você conversa com ele, você resolve todos os seus problemas. Você na sua casa, você não precisou ir na agência. Né? Cara, esse assunto achei que a gente já passou bastante já. Por isso. Conversamos muita coisa aqui já, mas eu acho legal. Há 10 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu poderia resolver todas as necessidades bancárias sem precisar ir numa agência. E hoje você abre conta, você movimenta tudo pelo celular. Acho que já foram 6 anos que eu não vou numa agência. Nossa. Exatamente. E era uma coisa impensável há 10 anos atrás. Exatamente. Agora, voltando para o assunto principal do nosso cast.
os bancos vão colocar os funcionários deles. Se vocês tivessem que apostar em home office, sim ou não? Ah, com certeza. Vai. Não tem a discussão. Não tem a discussão. Os bancos vão colocar os funcionários em home office. Não tem, é uma questão só de todos, 100%? Não, de forma alguma. É óbvio que não. Mas nós estamos falando da grande massa, vai ser tudo home office. O brasileiro, quer queira, quer não, começou a usar o smartphone como uma ferramenta bancária. Eu ainda acho que todos ainda vai chegar um momento, pode ser que não daqui 20, 30, mas talvez daqui 50 anos, a gente não tenha mais agências, eu acho. Não vai ter. Isso é fato. Isso é fato. Isso, não tenha discussão sobre isso. Vai ter. Principalmente quando nós começarmos a fazer a troca de geração. Tá? É que nós estamos num momento... Eles nem vão querer. Nós estamos num... fila. Exatamente. Se nós analisarmos, a internet é muito nova. 1995 surgiu a internet comercial. Quando eu fiz ciência da computação, em 2004, 2005, a faculdade que eu tinha, os computadores ainda era cabo coaxial. Você entendeu? Então a internet comercialmente, se a gente dá aula, né, estuda um pouco isso, a internet comercial surgiu. E quando a gente olha lá a velocidade de internet, etc., é muito nova. É uma coisa muito nova. Se nós olharmos o protocolo HTTP é novo. É muito novo. Se nós olharmos o protocolo IP é novo. Você entendeu? Então, é fato que dentro de pouquíssimo tempo as pessoas vão estar trabalhando em home office, ninguém mais vai querer. Ninguém quer ir no banco mais. Essa é uma realidade. Eu fui guardinha. Só o essa é a realidade. Né? Mas é porque, antes das 10 da manhã. Mas é porque nós Mas estamos na troca de geração. Papo, né? Nós estamos na troca de geração. A geração nova não quer mais isso. Não vai. De jeito nenhum. Não Pegar quer. fila. Não quer. Eu uso banco virtual já há mais de 8 anos. Banco virtual é cartão de crédito, que era o convencional, eu só uso cartão de crédito de banco virtual, que eu nem sei onde está. Depois que eu parei de precisar pagar anuidade, eu não uso mais. Então, existem vantagens desse novo cenário? Existe. Nós vamos sair do mundo pós-pandemia, do ponto de vista tecnológico, com várias vantagens e desvantagens? Sim. Mas aí surgem as oportunidades e dessas oportunidades saem na frente aqueles que pensaram um pouquinho sobre elas e já começaram a trabalhar, né? E o empresário brasileiro, principalmente das empresas de tecnologia, vão ter que começar a pensar que eles vão ter que começar a investir em ferramentas. Quando eu digo investir, é pagar. O empresário brasileiro, ele é muito pão duro do ponto de vista tecnológico, porque ele só quer consumir produtos gratuitos, free, etc. Eles não querem gastar com isso. Não é só o empresário, não. Acho que o brasileiro, no geral, não gosta de pagar por software. Não gosta, mas é isso que eu tento desmistificar algumas vezes dentro da sala de aula. Falo, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, que a nossa principal ferramenta, que é o nosso notebook, profissionalmente falando, ele precisa estar em condições de saúde saudáveis para que eu possa desenvolver o meu trabalho. Não é colocando um software pirata que eu vou estar fazendo isso. Concordo. Não é. E outro detalhe, nós estamos falando que o software hoje caiu muito o preço. Tá? Mas caiu demais. Há 20 anos atrás era muito caro. Hoje é completamente acessível. E quer saber quem que mudou isso? A Microsoft, com uma estratégia muito inteligente. Ela vai lá e lança uma versão Express. Lança uma versão Express limitada. A Microsoft começou com isso com o banco de dados SQL Server 2000, que lançou uma versão Express para todo mundo começar a usar. O que ela fez com isso? Todo mundo começou a usar. Você pegou gosto. Você quer saber o que a Microsoft fez? Pegou uma linguagem de programação, talvez vocês conheçam, chamada C#, e falou o seguinte: eu vou desenvolver uma linguagem de programação minha e vou dar de graça para os outros usar. Para startups, para microempresas que estão abrindo, é de graça, pode usar. E ela é igualzinha ao Java. Então, quem estava no Java, que não tinha IDE, e foi para o C#, que já tinha uma ideia de desenvolvimento, e peraí, como que eu codifico aqui no C#? Peraí, do mesmo jeito que eu faço em Java. Mas como assim? Tudo? É tudo.
como você declara uma classe, como você instancia, tudo é uma cópia. Aí você já vinha com conhecimento adquirido, mudava para o C#, uma plataforma gratuita, para onde vocês acham, tinha dúvida que eu vou pegar essa... Aí você tem um limite, bateu aquele limite, agora eu preciso comprar. Aí você vai comprar. E o brasileiro... Microsoft sempre fez isso. Sempre fez isso. O primeiro Windows era de graça. O primeiro navegador, o Internet Explorer, que veio na época como gratuito no sistema operacional Windows, que na época tinha o Netscape, que teve até uma questão de processo judicial, porque o Netscape falou que a Microsoft estava trazendo um software gratuito e ia acabar quando isso ia acontecer. Mas enfim, o empresário brasileiro, do ponto de vista de home office, vai ter que começar a mudar o conceito, ele vai ter que começar a investir, sim, porque hoje não existe tecnologia gratuita que permita eu fazer com que o meu colaborador atenda uma chamada VoIP como se ele estivesse na empresa. Gratuita, boa? Não tem. Existe gratuita? Existe. Boa? Não tem. Você vai ter que partir para uma solução que já existe, de uma empresa que já testou isso, que já trabalhou, e aí você vai conseguir colocar o seu colaborador em home office. A pessoa vai ligar em um número, o colaborador ele nem sabe onde está, ele atende pelo computador na casa dele e está tudo bem. Sabe como eu descobri que não estava na empresa? Porque começou uma criança a chorar. Exato. Daí era uma mulher. Daí eu falei, uma criança chorando na empresa? Ele falou, você vai me desculpar que eu estou em casa. Daí ela abriu o jogo. Porque a filha dela começou a chorar. Exato. Então eu só descobri que não era do banco, que ela estava trabalhando no banco, por causa que o filho começou a chorar um berreiro do caramba. Eu falei, caramba, que estranho. Ela pediu até desculpa. Vantagens e desvantagens do home office. Então, são pontos que nós estamos puxando aqui que são importantes para as empresas de tecnologia começarem a olhar com um olhar um pouquinho mais de atenção. Né? Pelo menos aquelas empresas que querem continuar por um bom tempo tocando as suas atividades profissionais de uma forma coerente, com menos dor de cabeça. E competitiva. Né? Essa é a vantagem. Vamos voltar lá no começo da nossa conversa? O profissional do futuro de tecnologia, quando ele for olhar para uma empresa de tecnologia, ele vai começar a olhar para isso. Sim. Ele vai começar a olhar para isso. Ele precisa começar a olhar para isso. Né? Deixa eu pegar uma que pode ser uma desvantagem ou não. Vamos supor, a empresa agora tem a opção de contratar, não só na região, mas no Brasil inteiro, às vezes até no mundo inteiro. Tá. Mas quando vier a vacina, o pessoal começar a vir um pouco mais no escritório, na empresa, essa pessoa mora, sei lá, em Brasília. Daí vai ter uma festa da empresa. Pode ser uma desvantagem também dessa pessoa que está muito longe e não tem a condição de participar de uma festa. Sim. Essas são as novas regras do jogo. Esse é o, sabe, o jogo hoje não tem festa. Mas aí, eu acho que assim, claro que o profissional é para a empresa, você tem que pensar, tem vantagens? Quais vantagens são interessantes para mim e quais desvantagens eu consigo conviver com? Eu vou dar um exemplo da empresa da minha esposa, que eu comentei logo no começo da entrevista. 250 pessoas, eles fazem uma festa de final de ano, reúne todo mundo e é uma mega festa. Quem que eles contrataram? Ivete Sangalo, online, exclusiva para a empresa, porque se fosse presencial, ela ia estar lá presencialmente. Mandou um brinde de, acho que não chegou a R$100, depositaram lá no cartão para a pessoa comprar salgadinhos, etc, para poder participar do evento online, onde todo mundo ia estar online, ia ter o show da Ivete, ia ter os sorteios dos brindes, como sempre ocorre, bons prêmios e etc. E ele mandou lá acho que foi R$60 ou R$70, uma coisa assim, para a pessoa comprar os salgadinhos, comprar um bolinho ali, para poder ficar participando da live, daquele show que estava sendo exclusivo. Aí você fala assim, vai ter o presencial? Pode ser que esteja. Se a pessoa está remoto e etc. Vai estar gravando e vai estar... Exato, né? Ou pode ser eventos como essa outra empresa fez, que mudou. Olha, vamos fazer o bolo de fubá. Manda todos os ingredientes para casa das pessoas. Então a pessoa não vai ter preocupação. Olha, 5 horas da tarde, de sexta-feira, nós vamos começar a fazer o bolo de fubá. Pega lá seu celular, faz uma chamadinha no smartphone, faz uma chamadinha
via qualquer ferramenta, vamos começar, pessoal, e aí, como que tá aí no seu bolo, não sei o que lá, não sei o que lá. No finalzinho mostra o resultado, tem o melhor, o pior, né? e por aí vai. Então, é esse cenário, é esse novo jogo que está fazendo, né? É essa nova questão que tá rolando e que a gente muita coisa vai ser inventada, né? Vai. A gente espera que sim. Não, vai, não tenha dúvida. Vai, eu não tenho mais dúvida. Inclusive, uma mudança grande nas questões relacionadas a instituições também. A instituições, porque um profissional que experimentou esse modelo novo e conseguiu ter resultados satisfatórios, as empresas, as instituições que se preocuparam em continuar oferecendo um serviço adequado e as coisas continuaram funcionando, o próprio aluno vai começar a pensar nisso. Eu tenho que ir pegar um ônibus, né? Pegar um ônibus e ir para lá, ficar com fome, ir lá e depois chegar em casa tarde da noite, não sei o que lá. E vai haver, inclusive, uma nova forma das pessoas se reeducarem, que é uma desvantagem para quem não estava acostumado a trabalhar de home office e que vai precisar reaprender. Ficar em casa lá, com a geladeira, com a TV, com o sofá e conviver com todos esses eletrônicos, tudo que é lindo e o chefe não está lá, é uma desvantagem para a pessoa, porque se ela não se tocar que ela está trabalhando, que ela está em horário de trabalho, ela vai começar a ter problemas de produtividade. E aí pode dar aquela enrolada, aquela engambelada? Pode, mas no nosso mundo... Não dura, né? Não dura. Uma hora alguém descobre. Vai descobrir, é fato. E o pior, presencialmente, alguém vai lá te dar um toque, te dar um puxão de orelha. No mundo online, o chefe vai começar a perceber e não vai falar nada. Vai começar a monitorar. Vai ligar ali o radar na sua direção, vai começar a olhar e quando você vê, já não tem mais o que fazer. E é uma desvantagem para o profissional, né? Agora, se ele percebeu isso, ele falou, não, peraí, eu estou trabalhando, eu vou começar a trabalhar, e etc, eu vou começar a produzir, o que eu preciso fazer? Aí, esse percebeu e está fazendo o papel dele de casa, jogando bem o novo jogo. Agora, se ele achar que é uma vantagem para ele ficar lá em casa, em casa, peraí que tá passando a sessão da tarde, deixa eu dar uma olhada. Não, cara. Não vai dar certo. Outra desvantagem que eu vejo é, vou dar até um exemplo, tava ligando pro Gabs, né, Gabs? E daí acho que é só mulher, né, professora de inglês, alguma coisa. Ela tava falando em inglês, cara, nossa, mas o que ela falava, não sei que cômodo ela estava, dava para escutar tudo que ela falava. Era em outro cômodo, mas mesmo assim o som passava. Sim. E daí eu falava, mas caramba, é interferência? Daí o Gabs falou, não, é minha mulher que tá dando aula de inglês. Daí eu estava escutando tudo que ela estava falando, confundindo o que ele estava falando. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Né? Que nem aqui, você tem um setor, tem outra sala, você baixa, vai fazer uma reunião com porta fechada, às vezes. Você tem uma casa que não é tão grande, ou a acústica não é boa, e pode atrapalhar também, né? Tem a criança que voltou agora, né, as aulas, né? Sim. O filho voltou hoje, na verdade, segunda-feira. E ficava lá, como que eu ia trabalhar em casa. Minha mulher estava atendendo, minha mulher é psicóloga, atendia remoto via WhatsApp lá com as pacientes. Ficava conversando. Minha casa é grande, mas não dá com filho e mulher ficar falando. Eu preferi vir aqui, uma que também não tinha todo mundo em home, fica maior aqui do que eu ficar. Exato. Então você quer ver um outro exemplo disso? Os profissionais de tecnologia hoje, quando eles forem optar por uma nova residência, nós estamos falando de apartamento, eles vão optar eles vão começar a olhar por um apartamento que tenha uma condição física de ele montar um micro escritório para ele trabalhar. Mas eu acho que até as empresas, as construtoras vão começar a ofertar. Exatamente. Ó, em vez de 3 banheiros, é 2 banheiros e mais um escritório acústico. Isso, exatamente. Você vai entrar lá, você vai ar-condicionado, fechar a porta. Não tenha dúvida disso.
Certeza. Não tem dúvida. Isso é uma tendência natural e principalmente para o pessoal da tecnologia. Sim. O pessoal da tecnologia que compra um apartamento, não sei o que lá, Sim. ele vai olhar com, peraí, eu vou conseguir trabalhar. Onde que eu vou trabalhar? Vai ser a primeira coisa que ele vai olhar. Lógico. Ah, esse apartamento aqui não dá para mim. Esse aqui não dá. Olha, esse daqui, Esse apesar de ele não quarto ter aqui eu sido, consigo transformar. apesar de ele não ser projetado para isso, esse daqui eu consigo transformar. Pô, eu dei a sorte, em casa foi assim. Como a minha esposa é da área de tecnologia, eu também sou, nós lá, quando nós pensamos no apartamento, nós já pensamos que um dos dormitórios seria o escritório. Nós fizemos assim, nós montamos o escritório, montamos uma bancada, montamos um ambiente propício para trabalhar lá. Mas isso foi antes de pensar no cenário atual pandêmico. Nós já tínhamos essa ideia, que nós somos dessa área, etc. Né? Veio a pandemia, nós já tínhamos uma estrutura boa para isso. Agora, para quem foi empurrado para esse cenário... Pegou a primeira sala que tinha lá. Exato. Ficou trabalhando na mesa da cozinha. Agora, essa pessoa provavelmente vai trocar em algum momento da área de pessoal. Com esse tempo, nossa, quase todo. Eu não troquei. Vai trocar mesa, trocar tudo. Vai trocar. E aí surgem novas oportunidades. Empresas que vendem mesa, cadeiras e produtos vão começar a fazer contratos para conseguir trazer esse produto que é caro, tá? Não é barato, trazer para um profissional que vai estar em home office. E já tem empresa hoje que vende mobília de escritório ergonômica para profissionais residenciais. Então, as coisas elas se moldam à necessidade. Umas fecharam, umas empresas fecharam, outras abriram, outras tiveram o maior faturamento da sua vida durante a pandemia. Exatamente, e por aí vai. Então, eu acredito de verdade que nós estamos evoluindo do ponto de vista de tecnologia, né? Sempre levando em contexto esse escopo. Nós temos uma série gigantesca de vantagens dentro desse modelo novo e vai haver uma série de desvantagens que existem já e que precisam ser trabalhadas. Outro exemplo que as pessoas, principalmente os colaboradores, precisam começar a olhar. Fatidicamente, as empresas vão começar a trabalhar com pessoa jurídica. É fato. Isso já vem antes da pandemia, já começou a subir. Já vem, né? Já vinha acontecendo, bastante empresas das metrópoles já gostavam desse modelo. Por uma questão X, né? Tipo, o contrato é mais fácil, etc. Mas agora que as empresas perceberam que esse cenário, ela não vai precisar ter mais uma folha de pagamentos, encargos tributários, etc. Até as empresas mais tradicionais, tecnologicamente falando, se ela começar a optar por contratar profissionais de outras regiões em home office, ela vai contratar PJ. Para ela é mais barato, para ela é mais vantagem. O profissional PJ, ele é sem dúvida nenhuma uma preocupação a menos para essa empresa, porque ela não precisa se preocupar com a cadeira dele, ela não precisa se preocupar com a mesa dele. As leis trabalhistas que hoje existem por um profissional seletista não são as mesmas para um PJ, é problema dele. Porque ele é a empresa, né? Ele tem que fornecer para o profissional. Não tenha dúvidas que as empresas de tecnologia, a partir do momento que se sentirem muito mais à vontade com o modelo de home office, vão começar a optar também por profissionais, pessoas jurídicas. Isso é fato, não tem como escapar desse cenário, né? Porque aí ela não precisa mais se preocupar com o bem-estar da empresa, do colaborador, que é algo que ela, bem-estar que eu quero dizer, mesa, ergonomia, leis trabalhistas, etc. Né? E aí eu contrato. Por outro lado, o profissional também vai querer optar por esse cenário. Então, o PJ vai ser uma coisa mais natural daqui para frente. Acho que pro profissional, talvez para os que estão começando na carreira, não seja tão interessante, porque é muito arriscado. Exato. Mas eu acho que tem um aprendizado a ser obtido quando você trabalha com a sua própria empresa. Eu acho que tem algum momento na carreira onde você evolui mais trabalhando com suas próprias responsabilidades, com sua própria empresa, do que se você manter na CLT. Mas eu acho que com certeza tem vantagens e desvantagens que cada um tem que parar e observar e ver o que é melhor, né? Ao mesmo tempo que as empresas vão ter uma menor preocupação com o funcionário, já que ele é uma entidade por si só, ele se vira, o funcionário ele também ao mesmo tempo pode falar, bom, eu não quero mais, agora eu tenho uma proposta melhor, eu tenho algo melhor. O mercado movimenta com mais fluidez, eu acho. Exato.
E aí volta no ponto inicial. As empresas têm que começar a investir em o que elas precisam fazer para se tornar atrativa para que esse profissional, como CLT ou PJ, fala, não, eu vou ficar nessa empresa, que essa é uma empresa bacana. O que essas empresas têm que fazer, já que está todo mundo trabalhando remotamente, para poder atrair essas pessoas? Como que eles vão trabalhar o endomarketing nessa empresa, nesse novo modelo? Isso são coisas que as empresas precisam se preocupar hoje, agora, no momento de experimentação, que é o momento que nós estamos testando ferramenta, é o momento que nós estamos testando plataforma, é o momento que nós precisamos criar os processos para conseguir deixar tudo afinado, para engajar melhor. E essas empresas, elas não vão fazer assim de um dia para a noite, né? Elas saíram de um cenário tradicional, CLT, presencial, foram para o home office. Essa é a primeira. Estão começando a colher os frutos, etc. Agora que isso está legal, vamos começar a contratar a pessoa jurídica ao invés de CLT? Vamos. Tudo? Não. Você pega uns 25%, 30% e faz a experimentação. Esse negócio começou a funcionar, você mantém um corpo menor como colaboradores da empresa CLT e o restante você mantém como pessoa jurídica. Essa é uma estratégia que fatidicamente vai ocorrer. Não temos dúvidas, pelo menos eu não. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso daqui, assim que sair a vacina, assim que todo mundo estiver vacinado, daqui um ano e meio, as empresas de tecnologia, boa parte delas vão estar optando por trabalhar nesse modelo home office, com pessoas trabalhando como pessoa jurídica, ou pelo menos uma parte, né, não todo mundo, e que os processos de segurança, processos, engajamento, endomarketing, etc., vão estar sendo bem melhores do que são hoje. Estamos ainda na fase de, ufa, consegui passar. Né? É isso que as empresas, puxa, consegui passar, estou trabalhando, etc. Agora vamos medir. Uma hora ou outra, na hora que o profissional chega lá e falar assim, poxa, quem que vai ser promovido? Não vai ter promoção? Aí as empresas voltam lá, puta, e agora? Quem que a gente promove? Aí o que vai acender a luzinha dela que vai precisar melhorar isso. As empresas mais engajadas falam, não, a gente precisa começar a trabalhar isso hoje, nesse período de experimentação. Né? E assim vai. Esse é um novo jogo, esse é um novo modelo de trabalho. Então, é nisso que eu aposto e pego minhas fichinhas e coloco lá nessa casinha. Né? E eu acho que eu não vou errar, não. Acho que se daqui 1 ano e meio, 2, nós estivermos falando sobre isso. Aproveita e passa os números aí. Passa os números da Mega aí pra gente saber. Porque eu tenho quase que uma convicção, assim, quase não, eu tenho uma convicção que isso é fato, né? Nós estamos falando das empresas de tecnologias, né? Vamos falar de outros setores. Isso é bom deixar pincelado, porque senão depois vem umas pedradas aí. Mas isso é interessante. O que me leva a acreditar nisso, eu tive o prazer e o contato com 3 empresas de tecnologia que já sacramentaram. Tipo, não temos mais empresa, vai ser tudo remoto. E isso tem aumentado, cada vez mais tem aumentado. Você olha para os bancos estão fazendo isso. Sim. Inclusive os bancos estão verificando a possibilidade de fazer contratação PJ. Olha que nível que nós estamos pensando em fazer isso. Olha o nível. Quanto que está evoluindo. Quanto que está evoluindo, sabe? Então, eu não tenho... Se não tivesse essa pandemia, se, por exemplo, tivesse agora, a pandemia não aconteceu, tem uma reunião e você falar isso, os caras falam, você é louco. Você tá... Como em casa, com PJ. Eu até brinquei com o Vanderlei, na hora que eu cheguei, eu falei que o que nós estamos fazendo é um contrassenso. De estarmos nos reunindo fisicamente para poder fazer esse cast. Né? Eu falei, é um contrassenso. Mas sabemos que esse modelo ele ainda agrega muitos valores. Né? Tem vantagens e desvantagens. E como nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Sim. O ser humano, por si só, necessita do contato. Isso é natureza. Tá lá o Wilson. Por que o náufrago fez o Wilson? Porque senão o ser humano sozinho, ele leva a loucura. Ele pira. Então, ele pira com a bola, né? Exatamente. Sozinho. Então, o que acontece é que a gente precisa do contato. Quando você vai lá, estuda a pirâmide de Maslow lá, você vai ver que, isso é fundamental. Né? E esse tipo de situação facilita muito uma série de coisas que o home office não.
Então isso é interessante. São pontos de vista que até às vezes soam um pouco filosóficos, mas eles têm aí a sua importância dentro do contexto atual e por o qual nós estamos encaminhando, né? Isso é fato. Beleza. Bom, para finalizar aqui, professor, já foi, acho que... Quanto foi aí, Lucas? 1h30? 1h30 já? Vai conversando, o negócio... Na hora que vê, vai embora. Ainda bem que eu não bebo cerveja, porque senão a gente tem um monte. Né? Senão umas 3 horas. Professor, quer completar aí para finalizar? Bom, posso completar. Eu já deixei aqui para vocês o meu ponto de vista. Eu acho que é uma tendência natural. Eu acho que as empresas precisam de tecnologia, precisam ter um olhar mais especial para as desvantagens, porque nenhuma delas estão preocupada com isso. Né? E quando começarem a se preocupar com isso, será um pouco tarde frente às empresas que já se preocuparam, por vários fatores que nós comentamos aqui. Eu tenho convicção de que o PJ vai aumentar para os profissionais de tecnologia. Isso eu tenho uma convicção muito assertiva da minha parte. Acredito que eu não vou errar. Em quanto tempo aí? Você acha? Quantos anos aí? Vai anos aí? Não, eu acredito que pós-vacinação, todo mundo vacinado, todo mundo pode voltar às suas atividades normais. Nós já experimentamos o home office por muito tempo. Nós, profissionais de tecnologia, já experimentamos. E aí, eu como profissional de tecnologia, eu vou continuar optando por me manter nesse cenário. O meu vale alimentação nunca teve tanto valor quanto teve hoje. O meu carro ficou estacionado por 6 meses, 7 meses, sem sair da garagem. Eu tenho que renovar o seguro agora. Eu estou pensando seriamente, nós estamos lá negociando em casa, e falo assim, não, vamos deixar um carro de lado. Não tem mais a necessidade de nós termos 2 carros. Eu vou Quanto querer teve isso. de economia, né? Quanto que teve de economia? Óleo, pneu. Exatamente. Quanto que nós tivemos de economia? Então, quando eu digo que pós-pandemia, todo mundo vacinado, etc., o próprio profissional vai optar por uma vaga PJ, se for o caso, se para ele for vantagem, uma vaga PJ que está lá escrito home office. Porque o PJ meio que já estava um pouco vinculado a home office, né? Algumas sim, outras não, mas uma boa parte delas sim. Então eu acredito que pós-pandemia, todo mundo podendo voltar às suas atividades normais, começa o pontapé inicial para as empresas e profissionais optarem pelas contratações em home office, porque nós não estamos, eu acredito que essa situação pandêmica ainda dure mais uns 6 meses, no mínimo a 1 ano, para todo mundo estar vacinado. Essa é a minha ideia, né? Essa é a minha ideia. Passado isso, até lá, todas as empresas ainda precisam seguir os protocolos de segurança sanitário, que é o distanciamento. A empresa da qual eu trabalho, ela não está funcionando por uma questão de limitação de vagas. Tem uma vaga livre, uma ocupada, uma livre, não cabe mais todo mundo, por causa das questões sanitárias. E isso vai se manter até que o cenário... E passado isso, todo mundo já experimentou. A empresa que está há 1 ano e meio ou 2 sem pagar infraestrutura física, nós estamos falando de energia, água, material de limpeza, até o funcionário que faz a limpeza física, tudo isso ela economizou nesse tempo. Ela vai querer voltar para isso? Olha, na minha opinião, empresário, capitalista, não vai. Os projetos estão sendo entregues? Então, conseguimos resolver todos os problemas de segurança, conectividade, está todo mundo trabalhando? Sim, fica do jeito que está. Então, eu tenho uma leve impressão de que isso tudo vai se manter desse jeito. E o profissional vai querer isso. Então, daqui a 1 ano, nós estamos falando que essas empresas ainda vão estar nesse modelo com toda certeza. A tendência acho que é essa mesmo. Tanto que nós acho que a gente vai continuar. Eu experimentei, eu achei que foi muito produtivo. Por mim, eu só viria presencialmente quando tem uma tarefa que eu não consigo fazer home office. Então, mas isso daí é uma vantagem para um profissional pleno, sênior, que já está engajado, que já tem o seu lugar dentro da área.
para os profissionais que estão entrando, isso é uma desvantagem, eles ainda vão precisar um pouquinho de... Então as empresas... Com certeza. Exatamente, porque como que você transmite, como que você faz um profissional produzir de uma maneira rápida, de forma remota? Presencialmente é muito mais fácil, você apadrinhar um profissional, dar todo o suporte depois para ele. Pegou a manha, digamos assim, Vai daí embora. vai, né? Exatamente. No Então, começo é difícil. Então, eu aposto seriamente nisso, eu já estou pensando dessa forma, né? Eu quero que esse cenário home office se mantenha, as tecnologias para esse cenário vão se manter, as empresas precisam ter um olhar especial em converter parte dos valores que estão deixando de gastar em função das despesas fixas, pegar uma parte desse valor que as empresas estão aí aproveitando, vamos dizer assim, e converter em estratégias para trazer o profissional mais próximo, mesmo ele estando em home office. Então as empresas precisam começar a investir nisso também. Não é só ter as vantagens, é começar a olhar para as desvantagens e direcionar um pouco desse capital e as empresas e as oportunidades que vão surgir. Isso eu trabalho em sala de aula. Pessoal, o que está ocorrendo são oportunidades. São oportunidades. Esse é o momento para o pessoal da área de tecnologia de oportunidades. Qualquer cenário é oportuno. Basta você olhar o que ele precisa e começar a trabalhar nesse sentido. Então, vagas de segurança vão aumentar, vagas relacionadas a desenvolvimento remoto vão aumentar. Você vai poder começar a procurar vagas de emprego em outra cidade, em outro estado e até mesmo em outro país. Sim. Até porque as empresas de outro país vão desmistificar também, do mesmo problema que nós estamos tendo aqui, eles também estão tendo lá. Então, quando eles começarem a perceber que podem contratar uma pessoa remota, não importa mais para ele de onde é. E eu vou trazer algo que, inclusive, eu estou trabalhando para isso. É muito mais barato contratar um profissional brasileiro, uma empresa internacional contratar um profissional brasileiro. Sabendo do potencial do profissional brasileiro, eles trabalham com dólar, trabalham com euro. Então, é muito mais barato para ele. A metade de um salário que ele paga com um profissional lá, se ele pagar com um profissional brasileiro, que vai aceitar essa vaga, sem sombra de dúvida, o valor já vai muito mais alto do que... Então, isso é o que eu procuro, hoje em dia, levar um pouco para a sala de aula. Pessoal, as oportunidades. É muito legal, muito legal. Inclusive, um tempo atrás eu estava lendo sobre globalização e a gente passou por um período, né, com o avanço dos meios de transporte, no qual nós podemos estar em qualquer continente, né, fisicamente. E agora a gente vai passar por uma globalização da internet, é uma globalização digital. Nós vamos poder estar em qualquer lugar sem estar lá, através da internet. Exato. E você quer ver uma coisa interessante, muito interessante? Eu sempre brinco nisso em sala de aula, eu digo que a tecnologia é a única ferramenta que existe hoje para resolver uma série de problemas crônicos que nós temos. Um exemplo dele é o transporte. Na minha opinião, ainda não, por questões políticas, por questões econômicas, enfim, tem uma série de outros fatores que mantêm o transporte mundial da maneira que é, mas a tecnologia permite fazer isso. Vamos a um exemplo muito interessante disso. Home office. Se todos os profissionais de tecnologia começarem a deixar seus carros dentro de casa e não forem, eles estão colaborando de uma forma direta, não é tão indireta assim, com o transporte. As vias, etc. Meio ambiente. Meio ambiente. Se as tecnologias de transportes coletivos, nós estamos falando aí, por exemplo, de uma pessoa pega um aplicativo, cria um aplicativo de caronas, como existem vários. Se eles ganharem força, muita força, eles começam a colaborar com o número de pessoas trafegando por aí. E não tem outra solução. Por isso que eu digo que tecnologia é a solução para um monte de problemas crônicos. Exemplo disso, começa a fazer todos os processos de forma digital. Tudo que você precisa fazer. Vamos imaginar, você quer comprar um carro. Você não precisa mais comprar esse carro de forma física. Você compra pela internet esse carro. Você vai lá, vê, etc. Talvez um dia vai experimentar. O resto é tudo digital. Você não precisa mais nem ir lá assinar na concessionária. Quem promoveu todo esse cenário?
A internet, a tecnologia proveu tudo isso para você. Vamos falar que você quer comprar uma casa. Vamos imaginar que todo o processo de compra e aquisição de um imóvel seja digital. É a tecnologia que faz isso. Hoje não. Se nós evoluirmos tecnologicamente num atendimento médico, aí nós estamos nadando de braçada. Aí realmente Aí é o ápice, talvez. E o primeiro passo já foi dado. O teleatendimento foi liberado. Né? O teleatendimento foi liberado. O que nós vamos fazer no consultório médico da primeira vez? Uma entrevista. O médico não vai fazer nada. Exatamente. Se você parar para pensar, é algo simples. O primeiro atendimento é uma entrevista. O médico vai lá, pergunta, olha quais são os seus sintomas, tenta fazer uma análise. Qual que é a primeira sacada do médico? Vai te dar um remedinho e falar para você, olha, vê o resultado aí. Se é uma coisa mais crônica, ele vai pedir uma série de exames, que ele não tem condições de fazer nada sem os exames. Então a primeira coisa é só a entrevista. E se o primeiro atendimento for online? Se você não precisar mais ir no médico para o primeiro atendimento, nós estamos falando só para o primeiro. O quanto a tecnologia colaborou com isso? Nossa. Se na casa de cada um tiver um lugar que você mede a pressão, Exato. Então, no aparelho você põe a mão, igual tem filmes, né? Exato. Acabou. Exato, exatamente. Se isso for um utensílio, como uma panela, que a gente precisa ter em casa. Panela a gente precisa ter em casa. E se esse medidor de pressão ou de batimento cardíaco, etc., for algo que seja acessível, como uma panela que você pode ter em casa, se conecta na internet e aí seja um dispositivo que o médico fala assim, olha, fala para mim qual que é o número do seu dispositivo aí. Aí o médico acessa, coloca aí. Ó, talvez nós estamos falando de algo... Alguém quer desenvolver aí, ó, a ideia. De repente. É um produto, hein? É um produto promissor. Baratinho, põe lá, USB. Não, a pessoa vai lá e Servidor web. qual que é o seu número do seu equipamento aí? Vai lá, você mede na hora, o médico olha ali seus sintomas, a sua O situação. sistema já dá tudo, né? Exato. Que o médico também, o que ele sabe, esses sintomas, é AS, vamos supor. O próprio sistema vai falar, às vezes nem o médico vai estar um médico virtual lá. Inteligência artificial. Falando, pelos sintomas que tem, pode ser esses 3 tipos aqui. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para eliminar dos 3, 1. Exato. Agora eu vou fazer mais uma. Mas esse já tem um software para celular que chama ADA. E ela faz, lógico que para criança isso é muito complicado, porque a criança ela não tem um conhecimento do corpo ainda quanto o adulto. Mas esse ADA, fazendo marketing para o software, mas é gratuito. Ele faz exatamente como ele faz, uma entrevista. Ele te entrevista, sintoma a sintoma, ele chega numa conclusão. Isso daí se chama anamnese. Anamnese, isso, boa, esse é o nome. Anamnese. Eu também fui desenvolvedor de software para a rede de farmácia, drogaria e manipulação. Então, eu tenho uma convicção grande, eu aposto todas as minhas fichas, que o que nós estamos discutindo aqui hoje é o que vai reger o futuro. Já está acontecendo. Nós não estamos no futuro distante, não. Nós estamos falando de um pós-pandemia. Bastante, né? Nós estamos falando de um pós-pandemia. E eu tenho convicção que as empresas de tecnologia vão apostar nisso, já estão apostando, está numa fase de experimentação. Nós ainda temos, dentro das empresas de tecnologia, 2 gerações. Nós temos uma geração do modelo tradicional e temos uma geração nova que é dos profissionais novos que estão entrando, que são o pessoal da internet, que é o pessoal mais despreocupado. E aí nós vamos entrar num outro detalhe, mas isso pode ficar para um outro evento, num outro momento, mas o que hoje um profissional da nossa área quer? Se você perguntar para ele, de verdade, ele não vai falar que quer construir uma família. Ele não vai falar que quer um carro. Olha que coisa doida. Quando eu era moleque, 17, 18 anos, eu queria um carro, cara. Eu pensei, você nasce, estuda, trabalha, casa, tem filho. Era essa o tradicional. Mas se você conversar hoje com um adolescente, etc., ele pode ir para qualquer lugar sem ter carro. Ele pega um aplicativo e vai. Ele está despreocupado em ter uma residência. Ele não está preocupado. O profissional de hoje, se você parar e olhar bem para ele, se você entrevistar ele assim, o que você quer para a sua vida pessoal? O pessoal da área de tecnologia, ele não vai falar uma casa logo de cara.
ele vai falar um jogo. Um notebook com placa de vídeo. Exato, você entendeu? E olha a mudança. Então, o que está acontecendo, e aí nós estamos falando de 2 gerações dentro das empresas, né? O novo profissional da nossa área, ele não está muito preocupado se ele vai estar trabalhando na empresa, do modelo tradicional, que os nossos pais nos educaram que tinha que ser assim. Olha, meu filho, você tem que trabalhar, você trabalhar numa empresa, etc. Nós fomos educados assim, e a gente é reflexo do que a gente aprendeu com os nossos pais. Mas o novo profissional, não. Os pais deles não estão preocupados se eles vão trabalhar numa empresa de verdade, ou se ele vai ser um youtuber, ou se ele vai trabalhar da casa deles. Não estão. E esse cenário vai culminar para um modelo como esse que nós estamos dizendo agora. Então, eu acho que esse bate-papo deixa aí a minha mensagem, deixa aí aquilo que eu acredito. Né? Eu tive a oportunidade, como eu disse, de estar junto com alguns CEOs de algumas empresas que mudaram e eles me ensinaram também bastante coisas, como que eles precisavam se preocupar. Né? E aí é uma conversa bem mais extensa, mas assim, poxa, como administrador, como dono de uma empresa, etc., poxa, eu preciso me preocupar com isso. Preciso me preocupar com um produto humano, né? E eu não consigo fazer isso do home office. É muito difícil. Então essa é a minha mensagem. Espero de verdade ter conseguido colaborar. Muito bom, muito bom. Papo bem, deu quase 2 horas, hein, Lucas? O papo rendeu, hein? Que é um dos mais longos aí. Mas o papo, quando tá divertido, tá fluindo, né? O negócio vai, você nem percebe. Eu tava olhando aqui, daí eu fui olhar 1 hora já. Como assim, né? Normalmente demora uns 40 minutos. Mas foi bem produtivo. Então agradeci aí, professor. Eu que agradeço. Para participar aí do nosso IVCast. Quer finalizar alguma coisa? Não, só agradecer a presença do professor, né? Agradecer aí a conversa, o bate-papo muito construtivo. Muito Acho que é muito legal. Vamos repetir. Vamos sim. Conforme for possível. Tem vários itens ainda que a gente pode abordar dentro desse cenário. Pode ficar aí para um outro momento, uma outra oportunidade, mas, por exemplo, nós podemos falar como treinar equipes remotas. Esse é um produto que a gente está trabalhando. Está trabalhando de verdade. Quando eu comentei aqui com vocês sobre a estratégia mais adequada é criar processos, como que eu distribuo esses processos? Onde coloco esses processos? Então são estratégias para esse novo modelo que eu imagino algumas pessoas já estamos trabalhando nisso para tentar emplacar esse novo modelo para ajudar. Essa é a verdade. Né? Eu até brinco, né? Eu sou uma pessoa feliz e eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Digo isso em sala de aula, digo isso em casa, digo isso com a minha família, eu digo isso, poxa, eu tenho a oportunidade de estar fazendo aquilo que eu gosto, estar ensinando aquilo que eu aprendi e ainda sou pago para isso, né? E o mais legal de tudo isso, eu até brinco, às vezes eu falo assim, eu acho que eu sou pobre por natureza, porque eu não tenho anseios muito grandes, então o que eu preciso para manter essa minha felicidade, hoje eu olho como sendo algo acessível, não é alto, não preciso de muito, né? Então eu fico feliz, de verdade mesmo, de estar aqui com vocês, ser convidado, poder falar um pouquinho aquilo que eu acho, isso traz satisfação também pessoal e de alguma forma colabora até, né? Para um futuro nós desenvolvemos outros trabalhos, etc. Então, obrigado, fica aqui tá bom. Meu agradecimento ao Vanderlei, fica o meu agradecimento a todos e aí principalmente a IV2 por estar me convidando. Beleza, obrigado então, professor. Valeu, Gabriel. Então a gente fica por aqui no nosso IVCast da Faculdade V2. Tchau, pessoal, e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.